Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando a missa do Natal do Senhor, missa do dia. Ouvimos o profeta Isaías, ele que foi invocado em todas as leituras do Natal do Senhor, anunciando a vinda do Senhor, pregando sobre como seriam estes tempos na vinda do Senhor. E agora, falando daqueles que têm a graça de anunciar o Senhor e pregar a paz. Como são belos os pés do mensageiro, daquele que anuncia e prega a paz, aquele que andando sobre os montes, atravessa todo o universo, levando a mensagem de Cristo, a mensagem que nós chamamos Evangelho, que significa boa notícia, boa nova. Os confins de toda a terra, diz o profeta Isaías, vão contemplar a salvação que vem do nosso Deus. Os confins de toda a terra, até o profeta Isaías e até um pouco depois, contemplavam as marchas militares daqueles homens que se julgavam até mesmo deuses, imperadores e reis que faziam-se anunciar que estavam chegando, sempre cruzando mares e rios e desertos e cidades e campinas com um séquito imenso de todo tipo de coisa que chamasse a atenção, cavalos, dromedários, elefantes, para dizer: o rei está chegando. Estes reis e príncipes que, como dizia há pouco, muitos se autodivinizaram, se apresentavam e eram apresentados como deuses, todos eles morreram. Todos estes que se fizeram deuses, que se julgavam os conquistadores do mundo, desapareceram na poeira como qualquer ser humano, porque eram apenas seres humanos. E seus impérios todos também desapareceram. Toda a riqueza, todo o luxo, toda a ostentação, toda a escravidão que promoveram, toda a opressão, desapareceu na poeira da história. E então anuncia o profeta Isaías: o verdadeiro rei, aquele que há de reinar em um reino que não terá fim. Como ele virá? Virá lá em Belém, virá lá naquela cidade desconhecida. Não haverá alarde, não haverá um séquito, não haverá um circo acompanhando e fazendo promoção dele. Não haverá também coisas estrepitosas que possam chamar a atenção e encher a barriga, mas será no silêncio de uma noite, nascido de uma virgem. O profeta Isaías, portanto, anuncia que o Senhor, quando vem da forma mais improvável e a menos esperada possível. E, no entanto, diz: os confins de toda a terra haverão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Ele não vem para condenar, ele não vem para escravizar, ele não vem para dominar nações, mas ele vem para atraí-los todos e fazê-los reconciliados com Deus Pai. Por isso, nós ouvimos também a carta aos Hebreus, na qual São Paulo nos ensina: Deus falou de muitos modos, por muitos profetas, por nossos pais, pelos antigos. Falou, pregou, ensinou o caminho. E então, vendo que poucos eram aqueles que ouviam a sua mensagem e buscavam reconciliação, envia seu único Filho, não como mais um que veio falar e pregar, mas como a palavra definitiva. Portanto, ninguém se engane ou seja enganado. Não virá outro profeta, não virá outro Salvador, e não há outro Salvador a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. No mundo em que vivemos, queridos irmãos e irmãs,
Na época em que vivemos, onde há pessoas que acham que podem fazer um panteão de deuses, de mestres, de gurus, de artistas, nenhum deles há de nos salvar, porque não tem poder e são pó como nós somos pó e ao pó voltaremos. Portanto, a palavra definitiva do Pai veio e virá sempre por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que é chamado o primogênito do Pai. Ele é o único que é chamado o Filho de Deus Pai. Nem aos anjos Deus chamou de filhos. E então nós ouvimos isto e pensamos, mas nós também, pelo batismo, somos tornados filhos de Deus. E o evangelista João nos diz: tornam-se filhos de Deus, ou melhor, são transformados em filhos de Deus aqueles que acreditam em seu nome, que o recebem, que o aceitam como seu Salvador. Não se faz um filho de Deus pelo nosso desejo, não se faz um filho de Deus por nossa vontade, mas é tornado filho de Deus aqueles a quem o Pai chamou desde toda a eternidade. E Ele nos comunica esta filiação adotiva por meio de seu Filho. Seu Filho, que, como ouvimos no Santo Evangelho, é chamado Palavra de Deus, Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele que vivia, antes de estar aqui conosco, na intimidade do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em íntima intimidade. E então o Pai envia seu Filho na plenitude dos tempos, quando o mundo já estava pronto para recebê-lo. Quando dizemos o mundo, não é o mundo inteiro, nós sabemos muito bem. Foram poucos que receberam o Senhor e ainda hoje são poucos os que recebem o Senhor. Mas é nesta plenitude dos tempos em que o eterno Deus decide tornar-se um de nós, fazer-se o mais frágil e o mais pequeno de nós, para que nós nos aproximemos dele sem medo e sem nenhum temor. Ao contrário daqueles reis e homens poderosos do passado que chegavam com suas caravanas, agradando alguns e escravizando e matando a outros, este não vem com nada disso. Este, o verdadeiro rei, chega na pobreza, na miséria, no abandono, e assim viverá a sua vida. E assim este rei vai ensinar que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino não é barriga cheia e saciedade, mas é alegria no Espírito Santo. É a alegria de saber que fomos transformados de criaturas em filhos, e que esta graça recebemos em plenitude cada vez que nos aproximamos dele e o reconhecemos como o Filho único de Deus. O evangelista João encerra este pequeno trecho que ouvimos do Santo Evangelho dizendo: a Deus ninguém jamais viu. Ninguém viu Deus. No entanto, Ele se mostrou como Ele é através de seu Filho, porque seu Filho era aquele que vivia na sua intimidade, e na intimidade do Pai e do Filho, o Filho nos deu a conhecer, ou seja, o Filho trouxe a revelação definitiva de quem é, como é e o que o Pai deseja de nós. Por isso, o Senhor é a palavra definitiva do Pai. É por isso que nele nós também somos co-herdeiros, como ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. No Filho nós somos transformados em co-herdeiros do reino dos céus. O Senhor Deus, que sustenta o universo com o poder de sua palavra,
com seu Filho, Ele purificando todos os nossos pecados, senta-se à direita da majestade divina. Ele que foi colocado acima de todos os anjos e todos os santos, de todas as obras da criação. Portanto, São Paulo nos diz e ensina, ele foi colocado, foi-lhe dado um nome que ele herdou, um nome que o Pai lhe deu, que supera o nome de todas as criaturas, de todas as coisas. Por isso dizemos que no nome de Jesus temos a salvação. É a seu Filho único, nosso Senhor, que Deus Pai diz: hoje eu te gerei, tu és meu filho, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. É de seu Filho que o Pai fala aos anjos quando diz: todos os anjos devem adorá-lo. No antigo ofício do Natal, muitas vezes se recordava também um trecho ao qual era recordado na Páscoa. Por isso hoje, na missa da Aurora, falava da íntima relação entre o nascimento, a vida, a paixão e a morte na cruz. É quando, na carta aos Filipenses, é dito este belíssimo hino, que ao nome do Senhor se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e nos infernos. O nome bendito do Senhor é este nome que não foi dado a seus pais escolherem. Este nome do Senhor foi dito pelo anjo como mensageiro de Deus a São José: tu lhe porás o nome de Jesus. Este é o nome bendito. Este é o nome que, ao ouvirmos, deveríamos ser obedientes e nos ajoelharmos. Este nome bendito, esta palavra de Deus, verbo de Deus, se encarnou, se fez um de nós para viver o que nós vivemos, para tornar-se próximo de nós, para que ninguém se aproxime dele com medo ou temor, mas acima de tudo, ele se fez um de nós para cumprir a vontade do Pai, a obediência e obediência até a morte na cruz. Repete o hino: e por isso Deus o exaltou, pela sua obediência, e por isso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes, ao qual, ao ouvirmos, os anjos se ajoelham, os demônios no inferno se ajoelham, e nós, seres humanos, deveríamos nos ajoelhar diante do nome do Senhor. Mas nós temos na Santa Missa novamente esta oblação do Filho. Novamente ele se dá como oferenda ao Pai. Os autores místicos sempre nos ensinaram que na Santa Missa nós temos o quadro de toda a vida do Senhor, toda. No momento em que o sacerdote pede a vinda do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, é como naquele momento em que o Espírito Santo desce sobre as carnes da Virgem Maria e faz ali entrar o Filho de Deus. Pois é isso que acontece. O Espírito Santo vem e fecunda o pão e o vinho, gerando ali o Filho de Deus. No momento em que nós celebramos a parte central do sacrifício do Senhor, repetimos as suas palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Façam isto sempre em memória de mim até que eu venha. Neste momento de novo, o Senhor caminha para a cruz, é crucificado e novamente é ofertado como vítima ao Pai. E então culmina nesse ponto central, quando o sacerdote eleva já não mais pão e já não mais vinho, mas a carne e o sangue do Senhor, e apresenta ao Pai. E diz que tudo isso que nós fizemos, tudo isso que nós apresentamos ao Pai, foi feito por meio de Cristo, com Cristo e em Cristo, por ordem dele. Por ordem dele, nós novamente
pedimos a sua encarnação, novamente o imolamos e novamente o ofertamos ao Pai. E naquele momento então temos que recordar, nova criação se faz. Essa troca de dons que dizia na missa da aurora, essa troca de dons que o céu faz com a terra. O Pai nos dá aquilo que de mais precioso tem, seu Filho. E nós podemos oferecer a nossa vida, o nosso coração. Oferta que devemos fazer todos os dias. Mas nós podemos oferecer algo muito mais importante, mas não é nosso. O corpo e o sangue do Senhor. É nos dado, mas não é nosso. Pertence ao Pai. E então, Jesus, por obediência, se deixa novamente tomar nas mãos e ser elevado e oferecido ao Pai, para recordar que o mistério da encarnação do Senhor, lá na pobreza da gruta, continua até hoje. Assim como o mistério da sua paixão e morte na cruz continuam até o final dos tempos, até que o Senhor venha para nos julgar, também o mistério da sua encarnação. Devemos recordar a cada dia. E nós o podemos fazer quando nos esquecemos, ao rezarmos o credo. Todos os dias recordamos que o Senhor se encarnou por obediência ao Pai, por amor a nós, que Ele sofreu por amor a nós, que Ele se entregou ao Pai por obediência, que Ele nos deu a graça de sermos tornados filhos de Deus e que Ele quer permanecer conosco até o final dos tempos e quer nos encontrar fiéis na sua igreja até o final dos tempos. Peçamos esta graça ao menino Deus que hoje recordamos. Peçamos esta graça ao Verbo de Deus, que não nos deixe, que nós nos afastemos dele, que nós, se tivermos medo, porque pode ocorrer, nós somos fracos, nós somos pecadores, se nós tivermos medo ou temor do julgamento de Deus, recordemos a Jesus, recordemos dele como essa pequena criatura. Um grande escritor nos disse uma vez, quando Nossa Senhora tinha o menino Jesus entre seus braços e ela queria olhar ao céu, ela não olhava para cima, ela olhava para baixo, para o menino. Nós também podemos ver o nosso céu, nós podemos ver também a nossa promessa de salvação, se nós contemplarmos Jesus como menino. Peçamos ao Senhor esta graça, de tê-lo sempre presente em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja